Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. É um prazer estar aqui com vocês para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Hoje o nosso tema está com o título Testemunhas de Jesus como o Messias. E nós vamos ver algumas pessoas que testemunharam de Jesus no livro de João. Para isso, hoje nós temos a companhia do Arthur. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querida. Muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço. Arthur, nós vamos falar sobre pessoas que testemunharam que Jesus era o Messias. Mas se alguém que estiver nos assistindo realmente ficar curioso de conhecer mais, tem como ele conhecer mais sobre isso? Opa! A nossa igreja, graças a Deus, tem uma escola bíblica que exatamente tem essa função. Então, às terças-feiras, nós temos a classe Evangelismo Virtual, isso pelo Zoom, às quintas-feiras pela internet, né, pelo Zoom, pelo YouTube e pelo Facebook. Nós temos a classe Tempo no Tempo. Às sextas-feiras, no início do sábado, nós temos a classe Identidade, também às 19 horas. Aos sábados, nós temos a classe Profética. A gente vê verso a verso os livros bíblicos, os livros proféticos da Bíblia. Essas são todas online? Tudo online. E presencial nós temos aos domingos, logo após o nosso culto, por volta ali das 10h45, a classe Eu Acredito. Então, quem deseja saber mais, não só sobre o tema de hoje, mas sobre os principais temas da Bíblia, a Escola Bíblica de Moema está à disposição de todos. E grátis, hein, gente? Grátis. É 0800 isso, né? Então, você está vendo agora na tela um QR Code, um telefone, você pode acessar e, principalmente para o Zoom, aí o Arthur manda o link de acesso para a pessoa participar na terça-feira. A terça-feira eu acho mais interessante porque ela é interativa. Ela é interativa. As outras, assim, é mais são lives, nas lives. Aí é diferente. Mas está aí o convite. Se você se interessar pelo tema, então vamos lá, né? Seja muito bem-vindo. Com certeza. Arthur, você pode fazer uma oração para nós? Querido e maravilhoso Deus, cuja habitação é a eternidade, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui novamente por Tua vontade e para a Tua honra e para a Tua glória, para falarmos um pouco mais sobre o tema desta semana, a lição número 4 do último trimestre deste ano. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, que nós falemos ao coração e à mente de todos aqueles que vão nos assistir. Amém. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos, no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Eu reforço isso que você falou, último trimestre do ano. Impressionante. Né? Então, se você quiser começar o ano de 2025 de um jeito diferente, essa é a oportunidade, Perfeito. Né? Aprender mais de Jesus para o ano que vem começar com o pé direito, como se diz, Finaliza 2024 forte e já entra 2025 mais forte. No poder de Deus. É isso mesmo. Como eu falei para vocês, o nosso tema é Testemunhas de Jesus como Messias. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante do estudo dessa semana, se encontra em João, capítulo 3, verso 3, e diz assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí nós ficamos pensando, como é que uma pessoa pode nascer de novo? Né? O próprio Nicodemos, depois a gente vai ver mais em detalhes, questionou isso. Mas tem um texto de um livro que não foi traduzido para o português, chama-se Redemption or the Miracles of Christ, the Mighty One. É um livro muito antigo, mas que ainda não existe em português. Ele fala, lembrando do casamento que Jesus participou em Caná, ele fala um trecho muito importante que nos mostra como que nós podemos, o primeiro passo, digamos, para nós nascermos de novo. Diz assim: haveria um casamento em Caná da Galileia. Os noivos eram parentes de José e Maria. Cristo sabia desse encontro familiar e que muitas pessoas influentes estariam reunidas lá. Sendo assim, na companhia de seus discípulos recém-chegados, ele foi até Caná. Assim que souberam que Jesus havia chegado ao local, um convite especial foi estendido a ele e seus amigos. Isso era o que ele havia planejado, e assim ele agraciou a festa com sua presença. Nós vemos que no casamento de Caná na Galileia, eles tiveram um problema.
E esse problema foi resolvido porque Jesus estava presente na festa. Exato. Então, quando nós lemos aqui no nosso verso que nós precisamos nascer de novo, um primeiro passo para você nascer de novo é ter Jesus ao seu lado sempre. O tempo todo. E isso é a certeza que você tem de que tudo vai correr melhor. Mas isso que eu falei é verdade mesmo, Arthur? Quando Jesus está do nosso lado, tudo dá certo, a gente não tem mais problemas na vida? É assim que a coisa funciona? Não. Infelizmente. O próprio Cristo já nos alertou, né? Neste mundo tereis aflições. A diferença é com quem eu vou atravessar os desertos da vida, né? Jesus Cristo está nos convidando sempre a atravessarmos com Ele, ao lado dele, com a força dele. Então, mesmo em meio às aflições, se eu estiver com Jesus Cristo, eu vou atravessar o deserto. Muitas pessoas ficam no deserto, são vencidas pelo deserto, por quê? Porque lutam sozinhas, ou lutam usando sabedoria humana, força humana, que Coach. na verdade... Coaching. Meu Deus, não vou nem comentar sobre isso. É só você né? pensar que vai dar tudo certo. Ah, a força está dentro de você. É mentira. Nós não temos força. Nenhuma. Nosso coração é enganoso, nós não temos força. Então, haverá aflições? Haverá. Ao contrário do que, infelizmente, é muito pregado dentro do cristianismo moderno, né? Ser cristão não é símbolo de falta de problemas, não é um mar de rosas. Mas Deus está conosco e Ele vai nos ajudar a exatamente enfrentar os problemas. E quando a gente passa pelo problema, a gente percebe que Deus nos ensinou coisas no deserto que a gente não aprenderia de outro jeito. Foi mais ou menos isso que aconteceu com João Batista, né? Exatamente. E João Batista foi uma das pessoas que foi uma das testemunhas de que Jesus era o Messias, né? Sim. Como é que aconteceu isso com João Batista? A vida dele foi um mar de rosas. Pelo contrário, né? Embora ele seja de uma família sacerdotal, né? Ele, entendendo o ministério dele, ele se separa da sociedade, ele vai viver no deserto, né? Como a Bíblia fala, ele vai ter uma alimentação diferenciada, um estilo de vida completamente diferenciado, e num mundo de pecado, né? Você se entregar completamente a Deus, isso vai significar uma vida de renúncia, né? Uma vida de escolhas difíceis em prol do reino de Deus. Então a vida de João Batista é um exemplo, né? Inclusive a nossa profetisa Ellen White diz que a igreja adventista é o Elias moderno, é o João Batista moderno. Por quê? Porque nós precisamos renunciar muitas coisas para que através de nós vivamos o reino de Deus nós mesmos e possamos ensinar o reino de Deus para as pessoas ao nosso redor, como está acontecendo aqui hoje. Então, é uma vida difícil, mas vale a pena. João Batista, certamente, nunca se arrependeu das escolhas que ele fez, porque ele fez essas escolhas para Deus, em prol do reino de Deus. Apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, ele foi vitorioso, e o próprio Cristo, que era primo dele, né, deixou isso bem claro, né? Ninguém nascido de mulher foi maior do que ele. Então, essa é a prova de que vale a pena a gente entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Faz toda a diferença, Faz toda né? a diferença. No livro Desejado de Todas as Nações, a profetisa Ellen White fala assim: a infância, juventude e idade adulta de João se caracterizaram pela firmeza e força moral. Exato. Então eu penso assim, quando você fala assim que a gente vai ter uma vida difícil, não quer dizer que nós vamos ter problemas o tempo inteiro, mas quando você tem uma firmeza moral, não sei onde você está, mas aqui no nosso país, no nosso estado, você destoa. Porque todo mundo quer o jeito mais fácil, independente da forma como for atingir. Tirar vantagem, né? O famoso tirar vantagem, jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro não tem a bênção do Espírito Santo. Então, isso faz toda a diferença. Então, às vezes, você assim, opta, você escolhe mudar de vida, você escolhe ser diferente para ser feliz. Não que você vai ser assim uma pessoa totalmente alienígena, um ET no mundo de hoje, mas quando se trata de moral, de firmeza moral, de firmeza de caráter, você destoa das outras pessoas. Sim. A gente percebe isso quando aparece, por exemplo, no noticiário,
diário uma pessoa que fala assim, fulano achou uma mala com não sei quantos mil reais e devolveu. Fica todo mundo... Uau! Exato. Né? Isso devia ser uma atitude normal de qualquer pessoa, Sim. mas destoa tanto da realidade do mundo de hoje que vira se torna manchete. Notícia. Então, é incrível isso, né? O mundo que nós vivemos. Então, assim, você não vai ser um ET, mas as escolhas que você fizer vão fazer com que você seja diferente das pessoas. E não precisa falar. As pessoas percebem que tem alguma coisa diferente com você. Quantas vezes a gente já ouviu, né? Você tem alguma coisa diferente. Você é cristão, você é isso, você é aquilo. Porque as pessoas percebem, né? Exato. Na postura, no olhar. A gente prega falando e vivendo. Exatamente, né? exatamente. Isso faz toda a diferença. Faz. E nós vemos que um dos testemunhos de João Batista dizia que Jesus é o Cordeiro de Deus. E para isso eu preciso da sua ajuda. Diga, Vamos querida. ver algumas passagens bíblicas que mostram, que confirmam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Vamos lá. Eu queria que você procurasse Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6. 5, 6. Está aqui. Enquanto isso, eu vou lendo Marcos, capítulo 10, verso 45. Tente compreender nessa nossa leitura o papel de Jesus como Cordeiro de Deus. Então, em Marcos 10, 45, nós lemos: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o Cordeiro de Deus veio para ser servido e para dar a sua vida. Ele não veio para ser um militante, ele não veio para destruir o Império Romano, Não. Ele não veio para ser um ativista social, né, para curar todas as pessoas. Um revolucionário, como muitos gostam de falar. Exatamente. Né? Não, ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. O que nos diz Romanos 5, verso 6? Diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, perdão, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, ele não morreu em qualquer tempo. Não. Tinha um tempo pré-determinado. Como diz o próprio Paulo, né, na plenitude dos tempos. Não, no momento exato, ele morreu. E foi para isso que ele veio. Essa era a missão dele. Jesus curou um paralítico, um cego ou alguns cegos, um leproso ou alguns leprosos, mas ele não curou todos os leprosos, todos os paralíticos, todos os cegos. Por quê? Ele queria dar assim um mimo, uma mostra de como vai ser o céu. Exatamente. Né? E não assim mostrar que essa é a nossa função. Então é importante você ajudar as pessoas? Com certeza. É importante você procurar fazer o bem para as pessoas, saber as necessidades delas? Com certeza. Mas o mais importante é que você leve Jesus para essas pessoas. Exatamente. Né? É o que está faltando no cristianismo moderno. Né? As pessoas estão muito egoístas, elas estão não, sempre foram, mas isso está vindo num crescente, né? Como eu gosto de brincar. As pessoas, elas estão egoístas, acham que Jesus Cristo veio para resolver os problemas dela. Né? A minha dívida, o meu desemprego, a minha doença. Claro, Jesus Cristo pode fazer isso, mas ele veio resolver o problema da humanidade, que é o pecado, e com o pecado, o egoísmo. Então ele veio resolver o problema. Ele não veio tratar de causas sociais, políticas, econômicas, né? Hoje em dia está muito na moda, né? Olhar para Jesus Cristo como um ativista, né? Como você falou. Ele não veio para resolver problemas terrestres. Ele veio para resolver o problema espiritual, que é o pecado, do qual todos os demais problemas resultam. São decorrentes, né? Então ele veio resolver o problema, e nós precisamos levar Jesus Cristo às pessoas, para que as pessoas tenham o seu problema resolvido. Né? Outras testemunhas que nós vemos também de Jesus são os 2 discípulos de João. Sim. Né? E aí eles procuravam direção. Hoje no nosso mundo, quem não procura direção? Como é que nós podemos encontrar a direção divina da mesma forma que os discípulos de João encontraram? Olha, eu gosto muito de sempre pensar que Deus honra aqueles que o buscam, né? Então, se você tem no seu coração o desejo de encontrar Jesus Cristo, ele vai ao seu encontro, né? Seja através de um convite, seja através do desejo de estudar a palavra de Deus, que na minha opinião é a principal fonte de sabedoria divina, né? Então aquele desejo, puxa, tá faltando alguma coisa. Aí a pessoa lê um vazio, verso, né? Um vazio, tem alguma coisa que não está encaixando. Aí a Bíblia
vem e fecha esse vazio. Ela te dá aquilo que você está precisando. Então, o estudo bíblico, sem dúvida nenhuma, é a principal fonte e Deus vai honrar as pessoas que o buscam. Então, aceite aquele convite, aceite aquele convite para estudar a Bíblia, para ir à igreja, porque é ali que você vai perceber o que é que estava faltando na sua vida. O que falta na nossa vida é Jesus Cristo. E a Bíblia é quem melhor revela a Jesus Cristo, são as igrejas, né, principalmente as igrejas mais sérias, que realmente vão tratar a Bíblia da maneira correta, porque é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então o que vai resolver é Jesus Cristo. É Ele que vai me corrigir, é Ele que vai me colocar no prumo, é Ele que vai me dar o caminho certo. Então busque a Jesus Cristo que você vai encontrar. Ele quer te encontrar, Ele já veio, basta você abrir o coração para Ele, que Ele vai entrar e vai cear com você e você com Ele. Mas você falou da Bíblia, da importância da Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo, será que ela não precisa ser atualizada? Não. A Bíblia é, como eu disse, né, a palavra de Deus, e Deus é perfeito, Deus é atemporal, né? E a palavra dele, embora seja escrita em língua humana, né, em sotaque humano, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, ela não precisa de correção. Na verdade, ela é que me corrige. As pessoas que dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada, precisa ser corrigida, na verdade, elas não querem ser corrigidas, elas não querem ser atualizadas pela palavra de Deus. É porque a palavra de Deus nos leva a uma mudança. Exato. Né? É como nós ouvimos essa semana, quando você conhece Jesus, Ele te tira da lama. Exatamente. À medida que você vai trabalhando e vivendo com Jesus, Ele vai tirando a lama de você. Exatamente. E tem gente que não quer perder essa lama, né? E aí vem com essa história de que a Bíblia precisa ser atualizada. Né? Exato. O que eu concordo é inspirado, tá ok. O que eu não concordo, isso não foi inspirado. Isso não é para esse tempo. Não é por esse tempo, não é para mim. Então, assim, nós temos que entender que a palavra de Deus é Deus falando 100% comigo. Né? Eu estudo a palavra de Deus porque Ele está falando comigo. Quando eu oro, eu falo com Ele. Quando eu estudo a Bíblia, Ele fala comigo. Então, é essa comunhão que Ele quer ter conosco para nos transformar nos homens e mulheres que Ele quer que a gente seja, né? E o importante disso, por exemplo, para você, é assim, você não precisa acreditar no que nós estamos falando. Leia a palavra de Deus. Não? Veja os textos, confirme os textos que nós estamos estudando e veja se é isso mesmo que está escrito. Será que eles estão falando, está escrito isso mesmo? E vai estudando. Uma coisa importante também... Seja um bereano, né? Seja um bereano, exato. E uma coisa importante, peça a presença do Espírito Santo. Sempre. Então, quando você abrir a Bíblia e falar assim, Senhor, eu queria saber se isso que eles estão falando é verdade. Fala comigo. Me mostra a verdade. Essa é uma oração que Deus atende imediatamente. Exatamente. E o mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus, ele vai estar com você quando você estiver estudando. E aí você vai poder tirar as suas próprias conclusões. Exato. Né? Deus mesmo fala para o profeta, vinde, arrazoemos. Deus não quer que você o sirva porque o seu pai serviu desse jeito, a sua mãe fazia desse jeito, os seus avós sempre estavam naquele lugar. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você use o seu cérebro, a sua inteligência. É um relacionamento individual. Exato. Tem até uma música, eu não lembro o nome do conjunto agora, que fala assim, Deus não tem netos. Ele só tem filhos, né? O nosso relacionamento é sempre direto, né? A experiência papo reto, do outro, como se fala hoje em dia, né? Papo reto. A experiência do outro, ela é importante para o outro. Né? Você pode tirar lições dessa experiência, Sim. Mas o que impacta mesmo é quando você chega para a pessoa e fala assim, sabe o que Deus fez na minha vida? Né? Não é na vida do outro. É muito bom você contar a história dos missionários na África, em outros locais, na janela 1040, Sim. Você fica super fortalecido. Mas quando você chega para a pessoa e fala assim, você não imagina o que Deus fez por mim. É diferente, porque a pessoa conhece você. E é o que Deus pede para nós, que nós sejamos testemunhas. Exatamente. Né? Deus me tirou das drogas, Deus me tirou da bebida, do cigarro, dos vícios. Isso é pessoal, eu vou contar algo que aconteceu comigo. E isso impacta, às vezes, muito mais do que eu falar de um missionário na África, que eu acho lindo, é necessário, mas eu não tenho
vivência daquilo. Agora, eu posso dizer, Deus fez isto na minha vida. Isso vai impactar tanto quanto a história dos peregrinos, história dos pais da igreja, porque aquilo aconteceu comigo. Eu tô contando para você palpável o que eu vivi. E isso Deus deseja que a gente faça, né? Exatamente. E esse relacionamento pessoal que Deus deseja ter com cada um de nós, ele se manifestou de uma forma muito presente no relacionamento de Filipe e Natanael. Sim. Filipe conheceu a Jesus e acertou e que ele era o Messias. Ele falou, não tem como, essa pessoa tem que ser o Messias. Vou convidar meu amigo. Perfeito. E aí ele vai para Natanael. Falando sobre isso, no livro Desejado de Todas as Nações, a mensageira do Senhor fala assim: aquele que viu Natanael debaixo da figueira, nos verá no lugar secreto de oração. Amém. Anjos do mundo da luz estão perto daqueles que, em humildade, buscam a direção divina. Então, reforçando o que nós já falamos antes, se você está decidido a conhecer a direção de Deus para a sua vida, os anjos do Senhor vão acampar ao seu lado. Mas Natanael não foi perfeito. Não. Ele parecia que ele tinha algum preconceito, né? Sim. Usando uma palavra bem atual, né? Ele tinha algum preconceito. E como é que foi isso? Como é que ele se identificou com o Messias depois que Filipe o levou até ele, né? Porque Filipe falou assim, não discutiu. Filipe falou, vem, e olha. Vem ver o Messias que a gente está esperando. Exatamente. Né? Eu acho muito lindo, né, respondendo a sua pergunta, eu acho muito lindo como a Bíblia mostra que somos todos seres humanos. Somos iguais. Nós somos, às vezes, Filipe, às vezes nós somos Natanael, às vezes somos Judas, às vezes somos Pedro, né? E Natanael, ele era uma pessoa preconceituosa. Como é que pode vir coisa boa lá daquela cidadezinha do nada, né? É um preconceito que existe até hoje, né? Eu sou de São Paulo, então eu sou melhor de quem é de... Eu sou de Moema. Eu sou de Moema. Bom, olha só. Percebe? Então, eu já sou... Então a gente precisa estudar Natanael não como algo que ficou lá atrás, né? Mas algo que está presente hoje. Será que eu estou sendo preconceituoso como Natanael foi? Né? E Jesus Cristo, lendo o coração de Natanael, ele falou, lá vem um judeu em que não há dolo, né? Aí ele fala, puxa vida... De onde você me conhece? Eu vi você lá debaixo da árvore. Opa! Então vem coisa boa daquela cidade, né? Ele é o Messias. Então eu percebo como Jesus Cristo ele foi desconstruindo os 12, né? 11 permitiram essa desconstrução. Judas não permitiu e por isso aconteceu o que aconteceu, né? Assim como Natanael, Deus está olhando para nós, como nossa profetisa disse, né? Eu estou também debaixo de uma árvore, muitas vezes, orando, pedindo a Deus instrução, né? Pedindo a Deus transformação, que Ele me faça aquilo que Ele quer que eu faça, que Ele me mostre aquilo que Ele quer que eu faça. E como Natanael, nós precisamos dizer, esse é o Messias mesmo. Eu vou segui-lo, eu vou aceitar o convite de seguir esse Deus maravilhoso, porque é Ele que vai fazer todas as transformações que eu preciso na minha vida. Né? E faz toda a diferença quando você escolhe estar ao lado do Senhor. Exatamente. Né? Mas às vezes algumas pessoas elas têm muita dificuldade e isso não é defeito, é característica. Sim. Tem pessoas que elas estão assim tão apegadas ao que elas têm que elas ficam comparando. Será que eu vou mesmo para Jesus? E isso é uma luta do bem contra o mal. Sim. Eu falo que aquela ilustração que a gente usava quando criança do diabinho falando aqui e do anjinho bom falando aqui, ela é real, sim, sabe? A gente sempre tem essa batalha dos seres pela nossa mente, porque através da nossa mente é que nós vamos estabelecer uma escolha correta. Nós tomamos decisões. Tomamos as decisões, corretas ou não, sim, é o nosso centro de decisão. E nós vemos isso na história de Nicodemos. Nicodemos vai, ele ouve falar de Jesus e fala assim, eu acho que esse camarada pode ser o Messias. Né, do alto da sua autoridade religiosa, ele sente que ali tem alguma coisa. Exatamente, e é alguma coisa santa. Sim. Mas aí ele falou, mas dá licença, eu sou fariseu, eu sou líder, como é que eu vou falar com alguém que vem de Nazaré? Aí ele fala, quer saber,
eu vou à noite. Né? Eu imagino o Jesus sabendo de tudo isso, né? Deus lendo sabendo, o coração dele. lendo o coração e sabendo, esse menino, nossa, esse vai ser difícil, esse vai ser difícil. E ficou esperando por ele, simplesmente ficou esperando, né? E aí conversa com ele. E Nicodemos vai lá para falar com Jesus de igual para igual. Porque ele fala, eu sei que o senhor é um mestre, né? Então ele vai para falar, tipo, de teologando para teologando, né? De teólogo para teólogo. Um debate teológico. Exatamente. Aqui, né? E Jesus olha para ele, usando o seu termo desconstruindo, e fala, você precisa nascer de novo. Exato. E ele fica parado. Ele fica desconcertado. Desconcertado. Mas aí ele fala, não, vamos voltar para a teologia, ele esquece a emoção e foca na razão. Mas como? Sabe, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, mesmo sendo velho? E Jesus olha e traz ele para a realidade, né? Conversa com ele, mostrando a importância de aceitar o Messias e aceitar o que os profetas diziam. Exato. Só que Nicodemos não tem coragem. Naquele momento acontece o que acontece hoje com muitas pessoas hoje em dia, travou. Ele travou e falou, não dá. Na série Chosen, mostra esse momento de uma forma incrível. Jesus fala para ele, na série, isso não está na Bíblia, para ele vir com ele a partir do dia seguinte. E aí Jesus fica esperando, e ele chega bem próximo, fica atrás de uma parede, né? E Jesus olha para a parede, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar. E de um momento Jesus fala, vamos para outra cidade. E Nicodemos fica ali chorando. E eu imagino que o coração de Jesus também estava chorando. Sem dúvida. Né? Da mesma forma que acontece conosco quando nós não conseguimos nos decidir ao lado de Jesus. Só que Nicodemos teve tempo. Jesus passou todo o seu período, depois ele foi morto, foi crucificado, ressuscitou, mas antes de ressuscitar, quando ele foi crucificado, Nicodemos toma a decisão. Naquele último momento, já que eu não pude fazer nada por ele em vida, ele vai ter uma morte de um rei, porque é o que ele merece. E isso faz toda a diferença. Não importa o momento em que você decida, o importante é que você escolha Jesus. Qual é o problema? Nós temos tempo? Hoje não. Hoje a coisa está urgindo, né? Urgindo, exatamente. O tempo urge. Exato. E aí nós paramos e pensamos assim, e agora? Né? Como é que nós vamos fazer com isso, né? E aí, por que a gente não deve permitir isso? Né? Assim, essa dúvida persistente, como é que a gente lida com essa falta de tempo? Olha, a dúvida, ela é muitas vezes a nosso favor, né? Se nós não tivermos dúvida nenhuma, tem alguma coisa errada, porque Jesus ele vai apresentar uma proposta de vida completamente diferente. Então, se eu não apresentar nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de questionamento, ou eu não estou entendendo o que Jesus está me propondo. Ou a proposta não é real. Ou a proposta não é real, né? Então, a dúvida em si, ela muitas vezes nos favorece. Porque muitas vezes é a dúvida que vai me levar à resposta que eu estou precisando. O problema é quando entra a falta de sinceridade, né? Eu recebo a resposta, mas eu já decidi que eu não quero. Então eu vou para uma outra dúvida. Aí aquela dúvida é sanada também. Aí eu vou para outra dúvida. E eu fico que nem um macaquinho pulando de galho em galho para protelar, né? Para ficar ali procrastinando essa decisão. Eu acho que é aí que está o perigo. Se eu tenho uma dúvida sensacional, Jesus, eu estou com essa dúvida. Ele tira essa dúvida. Ele responde aquela minha questão. Ótimo, então agora eu tenho por que ir para Jesus Cristo. Já entendi que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, quando eu não quero abrir mão, quando eu não sou sincero, eu acho que esse é o grande problema que a maioria do mundo hoje está vivendo. Ele entende racionalmente que Jesus Cristo é o caminho, mas ele não quer abrir mão como o jovem rico. Eu quero continuar fazendo as coisas do meu jeito. Jesus é legal, Jesus fala coisas bonitas. O cara lá de cima, né? O cara lá de cima, infelizmente, né? Tem gente que quer demonstrar que tem intimidade com Jesus Cristo, quando você vê Daniel, Abraão chamando meu Senhor, né? Então quem tem verdadeiramente intimidade com Cristo sabe quem lugar. Ele é, sabe que ele é o Senhor, né? Então muitas vezes a pessoa tem a dúvida dirimida, mas
infelizmente, não toma a decisão porque não quer abrir mão. E aí, para não ficar chato, dizer, olha, eu não quero abrir mão da minha vida, eu fico inventando outras dúvidas, eu fico criando outras dificuldades que não tem, né? Então, eu acho que esse é o grande paradigma que a gente precisa quebrar. Deus tirou a minha dúvida? Tirou. Então, ele é o caminho. Eu preciso segui-lo, porque novas dúvidas vão surgir e ele vai continuar me ajudando. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho até pregado sobre isso, sobre a questão da sinceridade. Faz a toda gente precisa ser sincero, rasgar o coração. Eu tenho medo, Senhor. Fala isso para Jesus. Se o jovem rico falasse, Senhor, mas é que eu sou muito rico, Jesus Cristo iria ajudá-lo. Mas não, isso não. Aí ele vira as costas e deixa Jesus falando sozinho. E aí que é o problema. Né? Então, eu entendi que a minha dúvida é pertinente, ela foi tirada, então agora eu posso seguir Jesus Cristo. E aí encerrar esse momento, né? Exatamente. Aqui também no livro, Continuando Desejados de Todas as Nações, fala assim: a luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Perfeito. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir até a cruz, ver o sacrifício de Jesus, aceitar que Ele morreu no meu lugar, porque quem deveria estar naquela cruz era eu. E a partir do momento que eu aceito, Senhor, eu estou indo para Ti. O problema também é que muitas pessoas falam assim, eu vou parar de fumar, depois eu vou para Jesus. Outro problema. Né? Eu vou parar de beber, aí eu vou para Jesus. Eu vou acertar né? a minha vida, acertar a minha aí vida. eu vou para Jesus. E aí o inimigo te pega nisso. Exatamente. Porque no mundo que nós vivemos, nós não temos certeza se estaremos vivos no próximo momento, né? Tanto que o momento para aceitar Jesus é hoje. É agora. É agora, esse é o momento. E se você for para Jesus da forma como você está, Ele não vai te deixar dessa forma. Ele te aceita, Ele aceita todo mundo, com todos os pecados que a pessoa tenha, mas Ele não nos deixa de forma igual. E isso nos faz lembrar um outro detalhe. Às vezes também, a pessoa está há anos, conhece Jesus há anos. E não toma. E não muda. E não pior muda. Ainda. Aquela pessoa que fala assim, mas eu sou assim, eu sempre fui assim. Não, mas eu sou de família portuguesa, com a gente é desse jeito. Eu sou de família italiana, eu sou de família nordestina, como se isso fosse algum tipo de desculpa para a gente continuar como a gente quer continuar, né? E isso não é verdade. Nós precisamos ir para Jesus Cristo como somos, porque é Ele quem vai nos mudar, né? Eu sozinho não vou conseguir abandonar aquele vício, como diz Ellen White, né, aquele vício acariciado. Eu sozinho não vou conseguir parar de beber, parar de fumar, parar de ir para balada. Sozinho eu não consigo. Então, eu sou extremamente defeituoso, como todos nós somos. Eu vou para Jesus Cristo desse jeito. Ele sabe quem eu sou. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou mudar porque eu não quero me apresentar desse jeito para Jesus. Mas ele já sabe quem você é, né? Você não precisa ter vergonha. Aceita daquele jeito. Ele te aceita como você. Venha como você está. Eu é que vou te aliviar os fardos. Eu é que vou fazer essa troca. Você me dá os seus fardos, os seus problemas, e eu te dou o meu fardo e o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Então, é ir para Jesus Cristo do jeito que a gente está. Esse é o segredo, né? Porque é Ele que vai nos mudar. Eu não vou conseguir mudar sozinho. E muitas vezes, eu vou ficar usando essa desculpa. Não, eu não posso ir para Jesus desse jeito. Vá do jeitinho que você está. Ele é que vai te transformar na pessoa que você pode ser e que sozinho você não vai conseguir. E muito melhor. Muito melhor. Porque se você tentar fazer as mudanças sozinho, muitas vezes você vai se ferir. E Jesus vai fazer de tal forma que isso seja natural para você. Exato. E você não vai perceber. As pessoas ao redor é que vão perceber que você está mudando. Né? Exatamente. E isso mostra que quem está mudando, quem está fazendo a mudança não é você. É Deus agindo na sua vida. Tanto que você às vezes nem percebe. Exatamente. Quando alguém te dá um retorno, você fala, puxa, é mesmo. Né? É desse jeito, é assim mesmo que funciona. Finaliza para nós com uma palavra de oração. Com muito prazer. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho, o Senhor enviou o Messias
conforme as profecias da Bíblia, para nos ajudar, para nos proteger, mas principalmente, Pai, para nos salvar. Amém. Nós queremos hoje, Pai, do jeito que estamos, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador pessoal. Amém. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, fortaleça-nos, dá-nos sabedoria para tirarmos da nossa vida, para aceitarmos a mudança que o Senhor propõe, para que possamos nos entregar completamente a Ti. Amém. Isso, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.